Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter mais uma aula diferente dessas que já vimos, porque é uma aula que vamos falar de assuntos que vão desde o sexto ano até o nono ano. Então vamos lá. Eu escolhi 4 assuntos para a gente falar, que são assuntos que normalmente se vê na escrita das redações. Por isso que eu escolhi esses assuntos. E um deles é o emprego do me. Eu observei que muitas vezes vocês confundem o me, me, com o min, m-i-n. Então vamos lá. Eu não vou falar muito de regras, tá certo? Eu vou ler um pouquinho o conceito, mas a gente vai mais discutir mesmo, são os exemplos, que eu acho mais fácil para vocês. Então vamos lá. Quando usar o me? O me é utilizado para substituir um substantivo na frase, portanto, substituir nomes. O me será sempre acompanhado de preposição. Gente, aí eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte. Vocês têm que, pelo menos, aprender a metade dessas preposições. São 14 preposições. Essas aqui eu coloquei que são as principais, são as que mais aparecem, são as mais recorrentes. O a, até, de, com, para, por, em, sem, entre, são as mais usadas e são as que a gente mais confundem. Vamos então aos exemplos. Observe, esse presente é para mim. Então, obrigatoriamente, vem aí a preposição para antes do pronome mim. Toda vez, não há exceção, irá aparecer uma preposição antes do mim, ok? Segundo exemplo, ele argumentou contra mim. Mais uma vez está aí a preposição contra, pintadinha de amarelo, e o pronome mim. Pessoal, eu escolhi esses vermelhão aí que é para chamar a atenção mesmo de vocês, tá certo? Mesmo que fique berrante, mas é assim que é para poder vocês observarem bem. Um detalhe que vocês devem observar é que o me, ele normalmente finaliza a frase. Quase sempre, nem sempre. Observe que tem exemplos aí que eu coloquei com complementos. Mas o interessante é que, no final, eu não posso acrescentar depois do me um verbo. Por quê? Porque o me ele não conjuga verbo. O me ele não ama, o me não come, o me não nada, o me não corre, não faz nada. Entenderam aí por que não pode colocar o complemento? Então observe. Minha mãe se sacrificou por mim a vida toda. Veja que depois esse complemento de a vida toda não tem verbo. É um complemento, é uma adjunta adverbial do verbo sacrificou, mas não é verbo, ok? Então tem aí a preposição por e depois tem o mim. No quinto exemplo, ele não pôde viver sem mim. E aí a frase finalizada com o mim, antes com uma preposição. Do mesmo jeito está aí o exemplo número 6. Eu estou lendo todos os exemplos para enfatizar. Pode até ficar chato no nono ano, mas o sétimo ano vai achar bom. Ok? Continuando com as regras. Cada slide desse eu estou apresentando uma regra. Esse aqui eu estou falando para você que ele vem sempre precedido de uma preposição. Repetindo, para quem não sabe que é ainda a preposição, tem que... E eu vou dizer uma coisa, tem que decorar mesmo. É decorar. A, até, de, com, para, pé, por. Entendeu? Para poder vocês saberem empregar o me. O me não conjuga verbo, como eu disse antes. Já o pronome pessoal do caso reto, ou seja, o eu, sim, o eu, ele conjuga verbo. Não é isso? Eu faço, tu fazes, eu nado, eu corro, eu beijo, eu amo, eu namoro. Olha só, eu faço um monte de coisa, um monte de ação. Mas o me
não faz nada disso. O me também tem um outro detalhe. O me também tem um outro detalhe. O me, ele conjuga verbos, tá certo? Então, o eu e o me conjuga verbos. Eu posso colocar verbos depois dele, mas o me eu não posso. Primeiro exemplo. Deixou o trabalho para eu fazer. Observe, está correto, né? O para, preposição, eu, o pronome, fazer, verbo. Eu faço. Então, eu posso conjugar verbo. Segundo exemplo, deixou o trabalho para mim fazer. Opa, errado. Para, tudo bem, veio a preposição antes do mim, mas o mim depois tem um fazer ali, o verbo fazer. Não é admissível. Como eu disse para você, o mim não faz. Quando eu digo para mim fazer, o que eu estou entendendo é que eu estou fazendo a mim mesmo. É o mesmo caso da maçã. Quando eu digo esta maçã é para eu comer, eu vou lá e como a maçã, eu devoro a maçã. Mas quando eu digo essa maçã é para mim comer, o que a gente entende? É que a maçã vai comer a mim. Eu vou ser comido pela maçã. Então, o significado, o sentido, ele se inverte. Por isso eu não posso dizer me fazer, né? Me ama. Quando você diz você me ama, você pergunta e responde ao mesmo tempo, né? Você está voltando para si mesma. Então não pode, tá bom, gente? Reafirmando, o eu pode fazer, o me pode fazer, mas o mim não faz nada. Mim não come, mim não nada, mim não namora, mim ser índio. Brincadeira. Terceiro exemplo, Nuno guardou o presente para eu ver. Olha só, para eu ver pode. É isso, tem um verbinho aí depois, porque o eu, ele pode sim conjugar verbos. Quando eu digo, eu comprei este livro para eu ler, corretíssimo, eu vou ler o livro. Mas se eu digo, este livro é para mim ler, eu estou aí dizendo que o livro vai ler a mim. E não eu a ele, mas ele vai ler a mim. Não sei se vocês estão percebendo a diferença que existe, mas ela é bem plausível. No quarto exemplo, Nuno guardou o presente para mim ver. Nossa, então o presente vai ver a ele, não é ele que vai ver o presente. E sim o presente que vai olhar para ele, vai vê-lo. Então, você veja que não faz sentido, né? Não coloquem verbo depois do mim, porque o mim não tem ação. O mim é quase um zero à esquerda. Então vamos lá, gente. Quando usar o me, agora me. O me exerce a função de objeto direto ou indireto. Sim, um detalhe interessante que eu não botei no outro lá é que o me ele só funciona como objeto indireto. E o me ele pode funcionar tanto como objeto direto como indireto. Mas esse é um outro detalhe, eu não quero me prender muito nisso porque o pessoal do sétimo ano ainda não tem essa noção, tá? Só para o oitavo, nono. O me conjuga verbo. Olha que coisa interessante. Eu já tinha dito que o eu conjugava verbo, o me também conjuga verbo. Né? Então a gente pode colocar, uma vez ou outra, aparecer um verbinho na frente dele. Vamos observar isso nos exemplos. Mais uma vez. Primeiro exemplo. Luísa me pediu ajuda com os trabalhos. Então, me pediu. Olha só. Ela me pediu. Me seguido de verbo. Verbo conjuga, o me conjuga verbo. Então, normalmente você vai ver esse verbinho aí na frente. Não é isso? Ninguém me avisou sobre a mudança de horário. Ninguém me avisou sobre a mudança de horários. Mais uma vez, me conjugando verbo.
Me conjuga. Se eu dissesse ninguém me avisou, eu estaria avisando a mim mesmo. Complicado isso. Muito complicado. Não daria certo. Percebam que a frase perde o sentido. Então não é a mesma coisa o me e o mi que as pessoas costumam usar indiscriminadamente. Eu sempre encontro isso nas redações, não do nono, mas do oitavo e do sétimo. Por isso a gente, a partir dessa aula, não vai mais cometer esse erro. Quem cometer esse erro, eu vou começar a cortar os dedinhos. Vou começar pelo mindinho. Cada erro vai ser um dedo a menos. Terceiro, a explicação da professora me ajudou muito. Então, a explicação da professora me ajudou. Mais uma vez, presente aí o verbo depois do me. E assim por diante, gente. Não vamos nos prender muito, porque tem outras coisas mais na frente que eu acho que são assim, mais complicadas. Aqui eu acho que deu para entender direitinho. O me, ele conjuga verbo. O eu conjuga verbo. Mas o me, não. Você não pode colocar o verbo na frente do me. Estamos entendidos? Nada de, você me ama? Nossa, você está perguntando e respondendo as suas perguntas. Então não pode, tá certo? Cuidado com essas provas de amor. Bom, esse assunto dos verbos abundantes talvez seja o mais complicado, porque o nono ano já tem mais intimidade. Mas é também algo que a gente pode ver agora para já ir adiantando esse assunto. Verbos abundantes são aqueles que normalmente você vai encontrar duas formas de particípio. Eles chamam de particípio regular e particípio irregular. Nós vamos ver agora os exemplos. Os particípios regulares são empregados na voz ativa, com os verbos ter e haver. Gente, eu vou ser sincero. É decoreba mesmo. Aqui você vai ter que decorar de novo. Ter, haver, usa-se para conjugar os verbos regulares. E ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, você vai usar como verbo auxiliar dos verbos irregulares. Lembra? Você está falando do grego. Então vamos ver agora os exemplos. Vocês estão observando que estão aí meio, as coluninhas meio tortas, mas isso aqui foi por quando eu coloquei nesse programa e ele ficou desse jeito aí. Mas não atrapalha nada não. A gente vai continuar assim mesmo. Vamos ver. Na primeira coluna aí tem os verbos no infinitivo. Aceitar, acender, encher, entregar, fritar, limpar, morrer, pagar. Gente, só lembrando, infinitivos são esses que terminam com R, tem a terminação R. Tá? Todo verbo que tem na terminação R é porque está na forma infinitiva. Isso é muito fácil de entender. Pois bem, na coluna do meio, nós temos aí o mesmo verbo, só que agora ele está na forma do particípio regular. E na terceira coluna é o mesmo verbo, também está na forma do particípio irregular. Ok? Então, essas que estão no meio, nós temos aí o particípio irregular, que só podem ter como verbo auxiliar o verbinho ter e o verbo haver. Está escrito aí em preto, negrito, que é para poder chamar a sua atenção, tá bom? E lá, na última coluna, tem particípio irregular, os verbos aceito, aceso, cheio, entregue, frito, limpo, morto, pago. Esses verbos aí seriam acompanhados dos verbos auxiliares ser, estar, ficar, permanecer e outros. Ok? Tá aí para você visualizar bem direitinho. Como é que funciona isso? Tá aí dois exemplos que eu coloquei e através desses dois exemplos a gente vai começar a explorar uma porção de outros. No primeiro exemplo tem assim, ó, ele tinha aceitado ou ele havia aceitado um presente. Ok? Tinha aceitado, havia aceitado. Ó, os mesmos verbos, está vendo aqui em cima? Ó, ter e haver. Tinha e havia. Ok? Aqui eles estão conjugados. Ó. Tinha aceitado, havia aceitado.
Pessoal, você poderia perguntar, Leandro, eu poderia dizer, eu tinha aceito, ou ele havia aceito o presente? Você falar pode. É uma forma popularmente conhecida, embora seja inadequada, mas falar pode. Agora, escrever não pode, ok? Na escrita, esta forma é inadequada e você pode estar perdendo pontinhos. Então, não pode. O que você tem que fazer é usar o verbo ter a ver somente no particípio regular. Eu tinha aceitado, eu tinha acendido, eu tinha enchido, eu tinha entregado, eu tinha fritado, eu tinha limpado, eu tinha morrido, eu tinha pagado. Ou, usando o verbo haver, eu havia aceitado, eu havia acendido, eu havia enchido, eu havia entregado, eu havia fritado, eu havia limpado, eu havia morrido, eu havia pagado. Olha só, até rimou um pouquinho. Tá certo? E para o particípio irregular. Ora, para o particípio eu tenho o verbo ali ser, estar e ficar, que é o segundo exemplo, está embaixo. Ele está aceito ou ele foi aceito pelo time. Gente, lembrando um detalhe, nem todos os verbos são abundantes. Eu estou dando exemplo aqui dos verbos abundantes. Tem verbo que não é abundante, as pessoas empregam mesmo assim errado. Quer ver um exemplo? Compra. O verbo comprar. Quantas vezes eu já não ouvi pessoal dizer assim? Eu tinha compro. Eu tinha compro a caneta, eu tinha compro o lápis, eu tinha compro aquele vestido lindo. Eu tinha compro. Eu havia compro. Coisa horrível de se dizer. Não é? Eu acho que fica até mal, assim, soa mal a frase. Né? Esse verbo ele não é abundante, ele só tem uma forma de conjugação no particípio, que é a forma regular. Portanto, eu havia comprado, eu tinha comprado. Ok? Não tinha, ele não pode dizer eu tinha compro. Está compro. Ele foi compro. Isso não existe na língua portuguesa. Eu não sei nem quem foi que inventou isso. Mas apareceu por aí. Enfim, voltando ao assunto. Particípio irregular. Olha só. Agora sim. Está aceito, está aceso, está cheio. Eu estou usando só o verbo estar, né? Está entregue, está frito, está limpo, está morto, está pago. Simples, não é? Olha só, se fosse ficar, ficou aceito, ficou aceso, ficou cheio, ficou entregue, ficou frito, ficou limpo, ficou morto, ficou pago. Está rimando até. Está lindo, lindo demais esse exemplo. Então, pessoal, não confundam mais. Existem só. Eu vou dizer como foi que eu aprendi isso aqui lá há muito tempo atrás. Como foi que eu aprendi isso aqui? Eu simplesmente decorei apenas o particípio regular. Eu coloquei assim, ó, ter e haver. Aceitado. Pronto, eu decorei isso aí. Decorei mesmo. Botei na cabeça. Passei o dia todo repetindo. Ter e haver aceitado. Ter e haver aceitado. Ou então, ter e haver pagado. Ter e haver pagado. Só um verbo. Mas para quê? É porque se eu souber um, quando eu for falar, se ele não tiver nessa minha regrinha, é porque está na outra. Do ser está aceito. Ser está aceito. Ser está aceito. Se você quiser, pode decorar também. Ser está aceito. Ser está aceito. Ser está aceso. Ok? Você decora a conjugação desse verbo ou do outro verbo, do regular. Ter a ver aceitado. Ou ter a ver acendido. Ter a ver pagado. Ter a ver limpado. Pronto. Se eu sei que esse ter a ver já é para a forma regular, né, decorei isso. Agora eu vou decorar a outra. Eu já sei que a outra vai ser da forma irregular. Não precisa mais nem decorar. Né? Se vocês estão entendendo aí, claro que cada pessoa tem o seu jeitinho de aprender. Né?
Não quer dizer que você vai ter aprendido do que eu estou ensinando aqui, não. Né? Mas é uma coisa que você tem que saber, gente. O que não pode é você estar escrevendo mais isso em canto nenhum. Como eu disse, aqui também vai valer um dedinho. Cada erro desse é um dedo. Vai terminar o ano todo mundo sem dedo. Vamos lá. Bom, esse aqui é o terceiro problema que a gente encara muito. Esse aqui é professor, é aluno, é todo mundo, até o padre na missa daqui a lá diz essas coisas. Locução verbal. Locução verbal, para quem não lembra, é a junção de dois verbos com um único sentido. Dois verbos se reúnem para dar um único significado, para dar um único sentido. Né? Muito simples isso. Então vamos ver aqui como é que funcionam os exemplos. Quando dois verbos se reúnem... detalhe. Quando os dois verbos se reúnem, só um desses verbos é que vai ser conjugado. O outro vai ficar inalterado. O outro vai ficar na sua forma nominal. Se tiver no infinitivo, vai ficar no infinitivo. Se tiver no gerúndio, vai ficar no gerúndio. E se tiver no particípio, vai continuar no particípio. Tá bom, gente? Essas aí são as formas nominais. Então você não vai mexer com a forma nominal. Você vai mexer só com um dos verbos, que é o primeiro normalmente. Que é o verbo auxiliar, que a gente chama. Só um que você vai mexer. Olha o exemplo aí. Primeiro exemplo. Eles devem, com certeza, ter ido embora. Leandro, pela caridade. Você acabou de me dizer que locução verbal são dois verbos juntos. Como é que você coloca devem, com certeza, ter? Devem aqui e lá do outro lado você coloca o ter. Gente, é o seguinte. Isso que está no meio aí, né, separando os dois verbos, a gente, entre vírgulas, é uma explicação. Costuma se chamar de aposto. O aposto ele não tem um valor, como é que se diz? Um valor gramatical. Né? Você pode retirar esse aposto e a frase vai continuar inalterada, no mesmo sentido. Olha só, eles devem ter ido embora. Tá vendo? Tira o com certeza e a frase continua do mesmo estilo. Quando isso acontecer, você pode, sem medo, dizer que isso é uma locução verbal. Devem ter. Ok? Por isso, eles devem, com certeza, ter ido embora. E não, eles devem, com certeza, terem ido embora. Opa, se botar terem ido embora, já errou. Tá bom? Você já conjugou o deve, não pode mais conjugar o ter. Do mesmo jeito, é no segundo exemplo. Olha o segundo exemplo aí. Agora já podem todos falar. Agora já podem falar. Colocou aí o todos, mas você veja que isso não atrapalha a formação da locução verbal. Terceiro exemplo, eles devem ajudar. Quarto exemplo, todos já tinham voltado. Quinto exemplo, queriam estar. Sexto exemplo, vocês já podem sair da sala de aula. Imagine que você chegar um professor e dizer, vocês já podem saírem da sala de aula. Nossa! Né? Eles devem falar com ela. Eles devem falar, então deve conjuga-se. Falar fica na sua forma do infinitivo. Tá bom, gente? Então a regrinha não muda, vai ser sempre assim. Pessoal, por último, nós temos aqui outra confusão grande, que é o verbo dar com R e o verbo dar com acento. É a mesma regra do verbo estar com R e o estar com acento. Mesmas, não muda nada. Tanto é que eu botei aqui os exemplos para a gente dar uma olhadinha. Eu não vou falar aqui de uma regra gramatical. O que eu vou falar aqui é digamos, um jeito, né, de a gente resolver esse problema sem recorrer a regras gramaticais, que eu acho mais rápido e o importante é que a gente faça certo, né? O importante é que você escreva certo, não é que você decore regras. Então veja o que vai acontecer. Método da substituição. Como é que a gente faz? Ela vai dar
um presente ao namorado. Se eu pegar esse verbinho dar, substituir por qualquer um desses outros verbos, entregar, oferecer, vender, todos terminados em R. Ora, se todos terminam em R, é porque o verbo dar também vai terminar em R. Isso é lógico. Observe o segundo exemplo. Dar cartas é a sua função. Ora, entregar, eu posso substituir por dar. Oferecer, eu posso substituir por dar. Vender, eu posso substituir por dar. Compartilhar, ó, entregar cartas, oferecer cartas, vender cartas, compartilhar cartas. Gente, não precisa que tenha exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado que a frase tinha anteriormente. O interessante aqui é que ela se encaixe com qualquer sentido. Essa substituição é feita mentalmente, tá bom? Você não vai escrever, não. Isso aqui é para você fazer a substituição mentalmente, para saber se é com R ou se é com um acento. No caso, quando você faz a substituição e todas são, pode ser só uma, com R, então é porque o dá vai ser com R. Terceiro exemplo, você sempre dá valor a coisas banais. Você sempre oferece valor a coisas banais. Você sempre entrega valor a coisas banais. Então, observe que nessa mudança mental, nessa transferência mental, você já percebe que o dar é com acento. Se ele não termina, se oferece, perdão, não termina com R, entrega, não termina com R, é porque o dar também não termina com R, vai ser com acento. Essa é uma maneira prática que eu encontrei de fazer isso e todo mundo usa. Você está doente. Olha, você permanece doente. Você continua doente. Ok? Veja que o não permanece não termina em R. Por isso também o está não será com R, será com acento. Da mesma maneira, você continua doente. Ok? A substituição é clara. Por último, o exemplo. Você estar presente no aniversário. Você permanecerá, você vai permanecer presente no aniversário. Você vai continuar presente no aniversário. Claramente você observa que existe aí a posição do R. Portanto, deverá ter o R na forma estar. É isso que você tem que entender, essa terminação. Pessoal, essa então foi a nossa primeira aula. Teremos ainda uma outra aula na próxima semana. E a partir dos assuntos do emprego dos pronomes. Então, o emprego da próclise, da mesóclise e da ênclise. Ok? Esses empregos também são muito importantes na hora de a gente apresentar a escrita em uma redação. Na próxima aula estarei enviando para vocês os deveres, as tarefas. Ademais, eu só desejo boa sorte aí para todos vocês, tá bom?